Graça e paz, queridos, mais uma vez. É bom adorar o Senhor pela manhã. Estava me lembrando daquela canção, né? Te adorar pela manhã e ao anoitecer. É isso mesmo, né? Ao anoitecer. E realmente adorar a Deus é algo especial. Quando a pastora falou para você orar, alguém orar individualmente, eu fiquei pensando, Deus podia tocar em todo mundo, para todo mundo orar junto, né? Porque orar junto é muito bom. É bom concordar com a oração do outro, mas quando todo mundo ora, o som da voz da igreja agrada os ouvidos do nosso Deus. Eu quero trazer uma palavra a vocês nessa manhã. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 26 e o versículo 39. Mateus 26, versículo 39. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o texto. Eu quero falar nessa manhã a respeito de um tema geral que todos já ouviram mensagens sobre ele, mas nem todos têm uma compreensão clara a respeito desse assunto, embora já saiba muito a respeito do tema geral, mas do assunto em si não conhece. Eu quero falar de uma frase que está no livro de Efésios, que eu tomo como tema nessa manhã, que é desvendando o mistério da vontade de Deus. Vamos dizer juntos? Desvendando. Vamos de novo, só para decorar? Ok. A Bíblia diz em Efésios que o mistério da vontade de Deus foi desvendado em Cristo. Então Cristo tirou a venda. Cristo tirou o véu em relação à vontade de Deus. Então qualquer pessoa que conhecer a Cristo, que entender sobre Cristo, que tiver uma revelação sobre Cristo, vai conhecer o mistério da vontade de Deus. É interessante que nesse texto que a gente leu, de Mateus 26, versículo 39, você encontra a história da agonia de Jesus no Getsêmani. Foi nesse dia, nesse lugar, próximo da hora da morte, ou pelo menos da hora do julgamento que Jesus passaria logo em seguida. Foi justamente nesse lugar que Jesus travou a maior luta contra si mesmo, contra a sua carne, contra a sua existência, porque ele precisava conhecer plenamente a vontade de Deus e dizer sim à vontade de Deus, mas alguma coisa lá dentro dele talvez tentava falar mais alto e tentava oferecer-lhe uma outra possibilidade que não fosse aquela de ir para a cruz. Muita gente diz ou pensa que Jesus tivesse, naquele momento, ele tenha tido medo de morrer, e a gente sabe que não é isso. Na verdade, o problema maior ali seria a separação que Jesus enfrentaria de Deus, quando todo o pecado da humanidade viria sobre ele. Mas eu não quero falar desse aspecto teológico da crucificação. Eu quero falar desse aspecto pessoal de fazer ou não a vontade de Deus nos momentos mais cruciais da nossa vida. Naquelas horas que você é levado para o Getsêmani, que na verdade o Getsêmani é lugar da prensa. Era o lugar onde tinha muitas oliveiras, muitas árvores de oliveira, e ali próximo daquele lugar tinha uma prensa, ou muitas prensas, não me lembro se eram muitas, mas era o lugar da prensa, onde toda aquela
aquela produção das oliveiras era levado para ser prensado e fazer o óleo. Curiosamente, a vontade de Jesus, curiosamente, os desejos pessoais dele foram levados para o lugar da prensa, para que ele pudesse ser capaz de decidir se ele faria ou não a vontade de Deus, embora a gente saiba desde o início da vida de Jesus, que ele nasceu para fazer a vontade de Deus, mas o próprio Jesus, naquele momento, ele precisou dizer: seja feita a tua vontade, seja como tu queres, seja segundo o teu propósito, segundo o teu querer, e não conforme a minha vontade. Até ele travou essa guerra, essa luta. Então, no Getsêmani, Cristo agonizou em oração, enquanto buscava conhecer a vontade do Pai, mas principalmente, se sujeitar a ela. É no Getsêmani, todos nós decidimos se vamos ou não fazer a vontade de Deus, se vamos ou não nos sujeitar à vontade de Deus, se queremos ou não para nós a vontade de Deus. E é interessante também nesse texto, que ele só teve absoluta tranquilidade para cumprir a vontade de Deus através da oração. Ele não fez outra coisa a não ser orar: Senhor, se for da tua vontade, se for possível, passe de mim esse cálice. Jesus queria morrer por nós. Jesus queria ser levado à cruz pelos nossos pecados. Jesus estava disposto a resolver o nosso problema, mas ele não estava muito certo se ele estava pronto para ficar longe do Pai. Ele não estava muito certo se ele estava pronto para sofrer toda aquela agonia da ira, da justiça de Deus, que seria aplicada contra ele por causa de nós. E por causa disso, ele foi para a oração. E a oração dele não dizia respeito a nenhuma outra coisa pessoal, a não ser o seguinte: Senhor, se for possível, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Passe de mim, todavia não seja como eu quero. O que ele queria? Ele queria que o cálice fosse passado. Mas ele disse: ainda que eu queira isso, não seja assim como eu quero, mas seja como tu queres. Seja segundo a tua vontade. Então é através da oração que a gente é capaz de dizer: Senhor, a minha vontade é esta, mas faça a tua. Senhor, eu estou querendo isso, mas faça a tua vontade. E aí, nós vamos aprender algumas coisas a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser compreendida de muitas maneiras na narrativa bíblica. Quando você lê a palavra de Deus, você descobre que a vontade de Deus não está relacionada apenas com aqueles textos que dizem: a vontade de Deus é. Não. Se você ler a Bíblia toda, você vai descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo que está escrito aqui. Tudo isso é a vontade de Deus. Mas aí fica muito amplo, e eu falo: gente, é muita coisa para eu descobrir, para eu saber, então com certeza eu não vou decorar tudo, e não vou ser capaz, não serei capaz de fazer a vontade de Deus. Então, eu relacionei algumas maneiras de você identificar a vontade de Deus. Por exemplo, primeiramente você identifica a vontade de Deus através de direções claras dele. Quando Deus criou o homem, ele disse: tenha ele domínio. Então, você entende que Deus criou o homem não para ser dominado, Deus criou o homem para dominar. Deus não quer que você seja dominado pelo medo, pelo sono, pelo pecado, pelo desejo, ou por qualquer outra coisa. Deus quer que você esteja em posição de liderança. Deus quer que você saiba de conduzir a sua vida para a melhor direção possível, principalmente para cumprir a vontade de Deus, que você seja capaz de dizer no momento do Getsêmani da sua vida, que você não quer fazer, que você não fará aquilo que você quer, mas apesar da sua vontade, você vai cumprir a vontade de Deus. Deus quer que no Getsêmani da sua vida, você olhe para si mesmo e diga: Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que no meio das tentações, das aflições, das pressões, você não diga: Senhor, não seja como eu quero, seja como tu queres. Isto é entender a vontade de Deus. Quando você ouve Deus dizendo: haja luz, esse é o desejo de Deus, que haja luz.
Deus não quer trevas, Ele diz que Ele é luz, Ele não habita no meio das trevas. O diabo é que gosta das trevas, então quando Deus chega, a vontade dele é que haja luz. E isso traz um significado muito grande. Lembra daquele dia que o homem começou a se organizar para construir uma torre, para se revoltar, se rebelar contra Deus? Deus disse: desçamos e confundamos. A vontade de Deus não é que o homem se revolte contra Ele, não é que o homem peque contra Ele. Quando você quer saber a vontade de Deus, você pode descobri-la através das direções claras. Quando Deus fala, é isso que eu quero. Você também pode descobrir através de ordens que Deus dá. Deus dá ordens claras. Tem coisa que Ele fala assim, não, o meu desejo é esse. Mas tem coisa que Ele fala, você tem que fazer isso. Quando você lê a Bíblia, você percebe que Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho. Isso é uma vontade dEle. Mas enchei-vos do Espírito. Isso é uma vontade dEle. Ele diz, olha, eu não quero ninguém bêbado, eu quero vocês cheios do Espírito. E existe uma diferença muito grande em estar bêbado e em estar cheio do Espírito. Tem muita gente que se enche do Espírito e fala, não, foi bom demais, eu fiquei embriagado do Espírito Santo. Eu te digo uma coisa, da cachaça você pode ficar embriagado, do álcool você pode ficar embriagado, mas não do Espírito Santo. O Espírito Santo não embriaga pessoas, o Espírito Santo enche pessoas. A embriaguez é a perda da lucidez, é a perda do equilíbrio, é a perda da direção. As pessoas embriagadas tiram a roupa, fazem xixi na roupa, fazem coisas das quais se envergonham logo depois, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não faz isso. Você nunca vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo fazendo xixi na roupa. Não, estou cheio do Espírito Santo. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo fazendo algo do qual venha a se envergonhar depois. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo exala a presença de Deus. Entende? Então, é desejo de Deus, por exemplo, quando Ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quando Ele fala de ofertas, a vontade dEle é clara através de uma ordem. Não é através de uma expressão, de um desejo que está no seu coração. Ele diz, esta é a ordem que eu dou a vocês. Agora, também através de propósitos revelados. Por exemplo, o texto fala lá em Malaquias a respeito de Elias ou de João Batista que viria, diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ele estava dizendo que a vinda de João Batista traria uma restauração familiar. Isso não era uma ordem, isso era um propósito. E esta era a vontade de Deus. Por trás desse propósito estava o desejo de Deus de não destruir a terra com maldição, e por isso Ele trouxe alguém para produzir restauração familiar, para que a terra não fosse ferida. Esse é um desejo de Deus, é a vontade de Deus revelada dentro de um propósito. Também a Bíblia fala assim, o Filho do Homem, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Jesus disse isso. Esta é a vontade de Deus revelada num propósito. Quando você lê a Bíblia, você entende que tem um propósito revelado, mas este é o desejo de Deus. Pode ser até que isso não aconteça, mas era isso que Deus queria. Como aconteceu, a vontade dele se cumpriu. Depois Jesus falou assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Qual era o propósito? Era tirar Jesus de nós? Não, o propósito era Jesus ir para que o Espírito Santo viesse. Então o propósito não era que Jesus estivesse fisicamente no nosso meio, o propósito é que Ele habitasse em nós todos ao mesmo tempo, em todos os lugares sobre a terra. Então esta era a vontade de Deus, e por isso Ele cumpriu a sua vontade. Então quando você vai lendo a Bíblia, por exemplo, você lê a Bíblia a respeito da expansão da igreja primitiva para a região de Samaria e da Europa e por toda a Ásia, lá no tempo do livro de Atos. Quando você lê aquele texto e os apóstolos chegam em certa igreja e falam, vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles dizem, não, nós recebemos apenas o batismo de João quando cremos. Aí
eles impõem as mãos sobre os irmãos e todos são batizados com o Espírito Santo. Quando você lê aquele texto, se você não foi batizado, você deve se dobrar diante de Deus e falar: Deus, se o Senhor fez isso com aquele povo, se aquela era a vontade do Senhor para aquele povo, eu sei que mesmo tendo passado 2011 anos já desse evento, eu sei que esta é a tua vontade para mim hoje, então eu quero receber o mesmo que aqueles irmãos de Samaria receberam. Eu quero ser cheio do Espírito Santo como Cornélio foi, eu quero ser cheio do Espírito Santo como os apóstolos foram, como os crentes lá do cenáculo foram. Então você recebe, porque esta é a vontade de Deus, revelada num propósito. Vocês estão entendendo? Isso é apenas uma alusão que eu estou fazendo a respeito da vontade de Deus, para que a gente trabalhe algumas coisas práticas. A Bíblia apresenta exemplos de pessoas que dedicaram suas vidas para cumprirem a vontade de Deus. Por exemplo, Noé. Eu peguei histórias bem conhecidas, para que você perceba o que é a vontade de Deus de forma prática. Noé era um homem de Deus, era o pregoeiro da justiça, a Bíblia diz. No meio de todos os ímpios na terra, Noé andava em justiça. Noé era um homem reto diante de Deus. E aí, o que é que Deus faz para ele? O que é que Deus deseja para ele? Deus fala: eu quero que você construa uma arca. Deus dá as medidas, Deus dá um modelo, Deus dá a ordem, e isso é uma ordem clara. Noé, então, a partir de então, faz uma reunião com a família dele e fala: olha, nós temos umas reservas no banco, nós temos alguns bens, alguns imóveis, Deus vai trazer uma grande chuva e vai destruir tudo que nós temos vai acabar. Então nós vamos pegar todo o nosso recurso e vamos construir uma arca, porque esta é a vontade de Deus. Talvez na reunião familiar alguém tenha falado: ô pai, mas não é melhor a gente deixar uma reserva? Ele falou: não precisa deixar, porque até os bancos aqui do mundo vão ser todos destruídos pela chuva, pela água, então nós vamos usar tudo. Eles entraram no acordo e passaram, sabe quanto tempo, queridos? 100 anos fazendo a vontade de Deus. Deixa eu te perguntar, quantos dias tem que você está fazendo a vontade de Deus? Está fácil ou está difícil? 100 anos fazendo a vontade de Deus. 100 anos, já imaginou a quantidade de piadinhas que eles ouviram? Alguém chegava e falava: nossa, que barcão. Aí eu olhava assim: para que lado fica o mar? Aqui mesmo? A maioria: mar. Não sei, o que é mar? Chuva? O que é chuva? Eles não sabiam o que era isso naquele tempo. Mas esta era a vontade de Deus. Você entende? Então eles passaram 100 anos fazendo a vontade de Deus. Foi fácil? Com certeza não. Imagina você estar batendo. Tem até uma musiquinha que eu aprendi quando eu era criança. Toque, toque, toque. É Noé que está batendo. Tan, tan, tan. Acho que é assim: o mar que está fazendo, tan, 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 ele está obedecendo, e aí vai. Então imagina 100 anos, toque, toque, toque. Já imaginou 100 anos fazendo as mesmas coisas? 100 anos. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas entenda uma coisa: é a melhor opção para qualquer pessoa que quer viver bem na terra. A Bíblia fala de Abraão, que todo mundo já conhece a história, mas nós não podemos esquecer de Abraão. Deus chama Abraão e fala: Abraão, você é velho, a sua mulher é velha, vocês não têm filhos nenhum, mas eu resolvi te chamar para criar uma nação de reis e sacerdotes que procederão de vocês. Tem lógica isso? Tem cabimento isso? Mas esta era a vontade de Deus. Eles não tinham capacidade, eles não tinham idade. Se você parar para pensar, um homem de 75 anos não tem nem condição física, talvez, de assumir um compromisso desse tamanho. Quem é que tem 75 anos? Só para eu saber. Quem tem perto de 75 anos? Tatão? O irmão Davi tem mais, né? Um pouquinho mais. Então, 75 anos, queridos. Quantos anos eu tenho, irmão Antônio? Mais de 10, mais de 20?
54? 54? 74. Então, o irmão Antônio, imagina o irmão Antônio com 74 anos, ele vai fazer 75 por esses dias. Aí Deus fala: irmão Antônio, eu tenho um plano para o senhor. Ah, é, Senhor? Pois não? Manda ver, do jeito que ele fala, né, nas gírias do irmão Antônio, não sei como é que ele fala. Aí Deus fala assim: não, eu quero começar uma nação com você. Já imaginou, irmão Antônio? Começar uma nação inteira com o senhor? Foi isso que Deus fez com Abraão. Ele não tinha condição assim para assumir um compromisso desse tamanho, para largar a estrutura que ele tinha, para ir para um deserto. Imagina se o irmão Antônio hoje largasse tudo que ele tem aqui e fosse lá para Rondônia, lá para o Maranhão, lá no meio da mata, para derrubar uma mata, para começar uma civilização. Foi isso que Deus chamou Abraão. Mas entenda uma coisa, esta era a vontade de Deus. Podia não ser o plano de Abraão, podia não ser os sonhos dele, mas era a vontade de Deus. E sabe de uma coisa? Aquilo que é a vontade de Deus, quando você segue, se transforma no seu sonho. Você consegue entender isso? Quando você segue a vontade de Deus, aquela vontade se transforma no seu sonho. Você se apaixona pela vontade de Deus. A Bíblia fala de Moisés. Moisés nasceu para morrer e acabou indo morar no palácio, e saiu do palácio e foi morar no deserto. Mas toda essa trajetória de Moisés tinha um propósito: Deus queria que Moisés libertasse o seu povo no Egito. Moisés passou 80 anos da vida dele se preparando para começar algo. Não tem gente que começa na igreja, tem 3 meses que está na igreja e fala: ah, pastor, já tem tanto tempo que eu estou aqui, eu já estou cansado, sabe, de sentar nesse banco, eu quero fazer alguma coisa, eu estou incomodado com a minha vida, tem 3 meses, já está indo para 4, pastor, se inteirar os 4 eu vou mudar de igreja, né? Às vezes a pessoa acha que 3 meses, que 1 ano, que 2 anos é tempo demais que ele está esperando. Moisés gastou 80 anos para ficar pronto para cumprir um propósito de Deus. Eu estava orando um dia na minha casa, chorando lá com Deus de madrugada e falando: Deus, eu estou percebendo que eu estou ficando velho. Eu cheguei aqui, eu era 27 quilos mais magro, lisinho, igual o Reinaldinho assim, mais magro que o Reinaldinho. Eu não tinha um cabelinho no rosto, limpinho. Era recém-casado, tinha 1 ano e meio, 2 anos de casado, mas não tinha um fio de cabelo no rosto. Eu não tinha cabelo branco. Agora a barba que nasceu já está ficando toda branca. A barriga não para de crescer. E eu falei: Deus, eu estou achando que aquilo que o Senhor falou comigo quando eu era novo, que ia fazer, que ia cumprir, que a gente ia espalhar pelo Brasil inteiro, eu acho que isso foi coisa da minha cabeça. O Senhor não vai fazer isso não, eu estou ficando velho, daqui mais uns 20 anos, 15 anos, eu já estou velho bastante para não ter pique mais, para fazer um monte de coisas. Aí Deus falou bem suavemente no meu coração naquela madrugada. Ele falou assim: meu filho, o seu ministério ainda não começou. Aí eu acalmei meu coração e fiquei quietinho para ver se era Deus que falava comigo, e guardei aquilo no meu coração. Eu acho que eu cheguei a falar com a Luciene. Eu fui pregar lá em Pedro Paraíso, lá, Padre Paraíso, Pedro Canário, pro lado da Bahia também. E eu estava lá ministrando. Depois no domingo pela manhã, um irmão do meio da multidão se levantou e veio chorando e tremendo a mim, e falou assim: pastor, eu estava ali te ouvindo pregar, estou sendo muito abençoado, mas Deus falou comigo uma coisa, eu tenho que te falar. Ele mandou te avisar que o seu ministério ainda não começou. E eu falei: Deus. Então tem desde 94, 95 que eu estou me preparando para o ministério, e Deus falou que ele ainda não começou. Então eu estou igual Moisés, talvez quando eu chegar com 80 que vai explodir, não tem problema, mas se esta for a vontade de Deus, eu vou morrer feliz. Você está entendendo? Se os nossos netos espirituais colherem os frutos de tudo que nós estamos plantando, ainda assim vamos ficar felizes, porque os frutos serão para o nosso crédito. Quando chegarmos diante de Deus, seremos abençoados. Então, queridos,
Moisés passou 80 anos para fazer a vontade de Deus, para ajustar o caráter, para ajustar a visão, para ajustar o propósito, para conhecer quem era Deus, até que quando ele começou a sua liderança, a Bíblia diz que nunca houve na história um homem como Moisés, que falava face a face com Deus, que dava direção para o povo e as coisas aconteciam. Sabe de uma coisa? Deus está te preparando para cumprir a vontade dEle. Você crê nisso? Não pensa que é o fim, que já tem tempo demais que você está na igreja, você já devia estar diferente. Entenda uma coisa, Deus está te preparando e Ele vai cumprir na tua vida a sua vontade, o seu propósito, se você aceitar a vontade dEle. A Bíblia fala de outras pessoas. Bezaleel, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito de falar, que foi ungido pelo Espírito Santo para construir o tabernáculo. Ele só fez isso na história, ele não fez outra coisa. E a Bíblia fala de Amós. Amós era um profeta de Israel, mas ele fala o seguinte: olha, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu não sou discípulo de profeta, eu não tenho sangue de profeta, eu não tenho nada a ver com o ministério profético. Eu era boieiro, eu era plantador de sicômoros, mas o Senhor, o Deus de Israel, me chamou e me chamou para que eu fosse profeta à nação de Israel. Ele estava bem tranquilo na fazenda dele, tocando gado. Tocando a boiada dele. Ele estava lá plantando a arvorezinha dele, tranquilo. Fala, meu chamado é ser fazendeiro. Aí de repente Deus chama ele e fala: não, agora eu quero que você vire profeta. Eu te chamo profeta. Ele largou a fazenda, ele largou o boi, ele largou as plantações, ele largou tudo para cumprir a vontade de Deus. Queridos, isso parece esquisito, mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho como isso se revela de uma maneira tão surpreendente, porque a vontade de Deus, ela não é qualquer coisa. A Bíblia diz que ela é boa, ela é agradável e é perfeita. A vontade de Deus é mais perfeita do que o projeto que você traçou para a sua vida, é mais perfeita do que tudo que você já foi capaz de imaginar. Quando você estiver realmente na vontade de Deus, é como se a sua vida tivesse realmente encontrado o eixo, tivesse se estabilizado. Esse é o ponto certo, central. Tem muita gente que fala, o melhor lugar para você é o centro da vontade de Deus. Não existe centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é o centro da sua existência. Quando você está na vontade de Deus, você está no lugar certo. Amém? Então, o apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Roma, a igreja de Roma, a igreja que estava em Roma, a respeito da vontade de Deus, ele disse que a vontade de Deus é irresistível. Diga comigo, a vontade de Deus é irresistível. A Bíblia fala em Romanos capítulo 9, versículo 19 o seguinte: pois quem jamais resistiu a vontade de Deus? Isso aqui facilmente poderia ser usado de uma maneira errônea, talvez para estabelecer um determinismo, mas a questão não é essa. Você resiste uma torta de chocolate de Coimbra? Você resiste uma picanha suculenta na casa do Flávio no dia de churrasco? Você resiste uma água fresquinha num dia de calor? Você resiste um aumento de salário quando o seu patrão chega para você e diz: eu vou triplicar o seu salário? Isso é bom? Você resiste um crescimento dos seus negócios em 30%, 40%, 50%? Você resiste quando a sua esposa chega carinhosamente para você, te faz um elogio, prepara alguma coisa especial? Ou quando o seu marido chega para você e te elogia, você resiste? Então, ninguém resiste coisas desse tipo. Da mesma maneira, quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quando Deus, queridos, se aproxima de você, olha nos seus olhos, você sente a presença dele e o seu coração chega a tremer, e Deus fala assim:
Flávio, a minha vontade para você, você não consegue fazer mais nada na vida. Você não consegue mais fazer outra coisa. Você estava indo como Paulo, cavalgando a 100 por hora, de repente o cavalo para, você cai, a sua direção muda, e você nunca mais monta no cavalo para fazer o que você estava fazendo antes. Você agora só faz aquilo que foi revelado através da vontade de Deus. Não é assim que funciona? Isso é ser crente, queridos. Quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quando o Espírito Santo fala no seu coração, você abre mão, você joga no altar de Deus a sua vida, você joga no altar de Deus algo que você valoriza, porque você entende que o desejo soberano de Deus, que a vontade perfeita de Deus, é tudo que você tem de mais precioso na sua vida. Hoje, nós vamos ver de forma prática como Deus espera que a sua vontade seja cumprida em nós. Você sabe como Deus deseja? Como Deus espera que a sua vontade seja cumprida em nós? Deixa eu ver se eu tenho tempo para pregar. Tenho, né? Ontem eu fui pregar na Assembleia de Deus, eles me deram a palavra 9h20, quase 9h20 da noite. Então eu tenho um tempinho. E o povo nem queria ir embora, mesmo sendo tarde. Em primeiro lugar, Deus deseja que a vontade dEle se revele em nós. Ou, deixa eu ver como é que eu disse aqui. Deus deseja que a vontade dEle seja cumprida em nós. Em primeiro lugar, Deus deseja a nossa santificação. Diga comigo assim: o desejo de Deus é que eu seja santo. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3, o texto diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Me diz uma coisa, Deus quer que você seja santo. Quem aqui acredita que Deus vai conseguir isso? Diga amém. Não é difícil para Deus isso? Mas mesmo você não querendo, mesmo você querendo viver no pecado, mesmo você gostando do mundo, entenda uma coisa, queridos, esta é a vontade de Deus. E quando Deus quer uma coisa, Ele consegue. Deus quer a sua santificação. Deus está trabalhando pela sua santificação. Deus está empenhado na sua santificação. Você vai ver um dia, 2 dias, poucos dias daqui a pouco, alguns anos, você vai ver em quem você vai se tornar. A Bíblia diz que Jacó era um homem da mais baixa qualidade moral e espiritual que se possa imaginar, mas quando ele chega lá no final da sua velhice, já idoso, com seus filhos criados, com um bordão na mão, cabeça branca, ele chega diante de Faraó, como autoridade espiritual, como homem certo, consertado, santo, e a Bíblia diz que Faraó abaixa a cabeça e Jacó abençoa a Faraó. O que aconteceu com aquele bandido? O que aconteceu com aquele usurpador, com aquele ladrão que era Jacó? Sabe o que aconteceu? A vontade de Deus se cumpriu na vida dele. É isso que vai acontecer com você e comigo, sabe? Ainda que você esteja andando numa direção da qual você não se orgulha tanto, mas a vontade de Deus vai te conduzindo até que você esteja no padrão. Por isso eu quero te dizer nesse dia, Deus está empenhado em ajustar a sua vida, Ele está empenhado em consertar sua vida pessoal, seu casamento, sua vida financeira, seu relacionamento com Ele, seu conhecimento da palavra de Deus. E entenda uma coisa, ninguém jamais resistiu à vontade de Deus, você não vai resistir à vontade de Deus, e o próprio Deus verá a vontade dEle realizada na tua vida. Amém? O termo santo significa, no grego, designado, separado, sagrado. Por mais que você não se veja assim, Deus fala: você é sagrado para mim. Deus te trata com cuidado, Deus já te designou para um projeto,
Deus já te separou do mundo para Ele, com o propósito de realizar a vontade dEle na sua vida. Em segundo lugar, a vontade de Deus é a nossa gratidão. Diga comigo, Deus espera a minha gratidão em qualquer circunstância. É interessante que em 1 Tessalonicenses 5,18, o texto diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em segundo lugar, Deus espera a minha gratidão. Deus não gosta, não tem e não deseja ter filhos ingratos. E eu tenho um exemplo de duas pessoas aqui. Uma delas é Abacuque. Diga comigo, Abacuque. Não conseguiram falar? Diga, Abacuque. Quem sabe quem é Abacuque? Abacuque foi um jogador de beisebol dos Estados Unidos nos anos 60, amém? Um apostador da loteria. Não? Um grande milionário que doou todos os seus bens para a caridade no século XVI. Um grande missionário. Abacuque era um profeta. E ele estava vendo as calamidades que estavam assolando a humanidade, o povo dele naqueles dias. E a Bíblia diz que ele falou assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os animais sejam arrebatados do pasto e no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus fala assim: esse aí eu gosto. É aquela pessoa que não está esperando tudo mudar para ele mudar. Ele diz: olha, eu já mudei, Senhor. Ainda que nada mude, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico, porque o Senhor é Deus na minha vida. Deus se agrada de gente assim. Mas um exemplo bíblico que me chama muita atenção é o de Jó. Chega alguém para ele e fala: Jó, tomaram sua fazenda. Chega outro e fala: Jó, um vento com fogo veio do céu e destruiu tudo. Matou seus filhos. Esse aí foi o último. Vieram os inimigos da região tal e levaram todos os seus animais, os seus gados, mataram os servos. E uma notícia ruim atrás da outra. E Jó foi escorando na parede, porque ninguém é de ferro. E ele foi, sim. Aí quando ele estava terminando de ouvir uma notícia, chegava o outro e dava uma outra pior. E chegava um outro e dava uma outra pior. E chegava um outro e dava uma outra pior. Até que chegou o outro e falou: Jó, todos os seus 10 filhos morreram, você está pobre, você não tem mais nada, você é o pior homem do mundo, inclusive vai vir uma doença para você daqui a pouco, a sua mulher vai ficar tão apavorada que vai embora daqui a pouquinho, a sua vida acabou. Imagina se essa notícia chega para você. Está amarrado? Se Jó soubesse essa frase, hein? Ele falou: está amarrado. E aí sabe o que Jó fez? Ele rasgou as vestes e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi exatamente por isso que alguns meses depois, toda a história de Jó estava completamente alterada. O coração dele estava curado, a dignidade dele estava restaurada. A Bíblia diz que ele veio a se tornar 2 vezes mais de tudo que ele era, porque não se achou na boca dele blasfêmia, não se achou na boca dele murmuração, reclamação. Embora ele tenha lamentado muitas coisas, mas ele não foi ingrato com o Deus da sua vida. É interessante, queridos, que a vontade de Deus é que você seja grato em tudo, para que Ele possa manifestar milagre até nos lugares onde ninguém esperaria milagre. Para que Ele possa revelar o propósito dEle, a vontade dEle, até mesmo naquelas circunstâncias mais adversas que tentam roubar a sua fé. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é a salvação. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,4 o seguinte: o qual deseja
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz claramente que o desejo de Deus não é só salvar você. Ah, eu já fui salvo na minha família, graças a Deus eu fui o privilegiado, os meus irmãos, minha família vai tudo para o inferno, mas eu, aleluia, vou para o céu. Não tem gente que se sente assim? Né? Graças a Deus, eu acho que eu tenho uma coisa especial no meu coração. Deus me salvou primeiro, né? O resto vai tudo para os quintos, né? Eles merecem, eu sei que merecem. Então, a Bíblia fala o seguinte: Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todos. Pensa num homem aí, ou numa mulher, ou em quem quer que seja, Deus fala, esse também tem que ser salvo. Deus está demorando em trazer o arrebatamento, exatamente porque Ele não quer que ninguém pereça. Ele está tentando fazer com que a graça dEle se espalhe, mas o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Já imaginou? Se Deus quer que todos salvem, entenda uma coisa, essa igreja está bonitinha, está grande, tem muita gente aqui no domingo de manhã, está lotada, mas entenda uma coisa, isso aqui não é nada, perto de talvez umas 60 mil pessoas aqui em Viçosa, ou mais, que ainda não têm o conhecimento da verdade que você tem, que ainda não ouviram isso aqui que você está ouvindo. Não pense que eles ouviram porque eles têm a Bíblia em casa, como você tinha um tempo atrás e não lia. Eles têm igrejas por aí, mas eles vão lá e a verdade não é clara na mente deles. Então Deus fala, olha, estou muito feliz com a sua salvação, mas eu estou querendo que todos sejam salvos, todos de Viçosa, de Minas, do Brasil e das nações da terra. E aí, deixa eu te dar uns dados que eu anotei aqui, que eu quero que você tenha noção da realidade do mundo hoje. Olha bem, as religiões mais resistentes ao Evangelho no mundo são islamismo, budismo e hinduísmo. São as mais resistentes ao Evangelho. Em suas raízes estão a janela 10 por 40. Quando você vê no mapa, você vai ver cerca de... Eu vou ver quantas cidades são aqui, mas são 62 países menos evangelizados do mundo. 97% dos povos não alcançados e 82% da população mais pobre do mundo. Você tem 62 países menos evangelizados, 97% dos povos não alcançados estão nesse contexto e 82% da população mais pobre do mundo. As religiões predominantes nesses países são islamismo, budismo e hinduísmo. Nesses países, apenas 8% da força missionária trabalha ali. 100 milhões de crianças vivem nas ruas. Diga comigo, 100 milhões de crianças. Eles vivem na rua. E para cada 5 nascidas, 2 são abortadas, ou seja, 40%. 19 milhões estão refugiados por causa dos conflitos em seus próprios países. 22 milhões de prostitutas. 520 milhões de favelados em condições subhumanas. 2,3 bilhões de pessoas não alcançadas. 2,3 bilhões de pessoas não alcançadas. Cristãos comprometidos com a evangelização dos não alcançados, apenas 800 milhões. Dos 24 mil povos, grupos étnicos, no mundo, 8 mil povos ainda não foram alcançados. Dos 24 mil povos, 8 mil povos ainda não foram alcançados. Isto é, 33% ainda não sabe quem é Jesus. Há 6 milhões e 809 línguas faladas no mundo. 6.809 línguas faladas no mundo. 6.809 línguas faladas no mundo. 5% delas tem a Bíblia traduzida. Das 6.809 línguas faladas no mundo, apenas 5% tem a Bíblia em sua língua traduzida. Isso equivale a menos de 1.140. 17% desse número tem trechos da Bíblia traduzido. 7% tem o Novo Testamento traduzido. E 5%, quase extinta, não tem nada. 66%, nada da Bíblia traduzida. Na Espanha,
existem 8.095 cidades. Em 7.540 delas não há uma igreja evangélica. De 8.095 cidades, em 7.540 não há uma igreja evangélica. O índice de evangélicos é de apenas 0,22%. Isso significa que é menos de 0,5% de evangélicos na Espanha. Menos de 0,5%. É a metade de 0,5% de evangélicos na Espanha. Na Grécia, apenas 0,4% de evangélicos. Ou seja, também menos de 0,5%, apesar de 98% se declararem cristão, a igreja predominante é ortodoxa, protegida pelo Estado. Nas terras bíblicas, o berço do Evangelho, hoje é proibido falar de Jesus, proibido vender Bíblia, proibido construir templos. Os cristãos são perseguidos e mortos. Dos 251 povos indígenas brasileiros, 118 ainda não tem missionários. Ainda existem países que não possuem nenhum crente nacional conhecido. Entre eles estão Arábia Saudita, Saara Ocidental, Ilhas Maldivas e Catar. Das 600 mil cidades e vilas na Índia, em 500 mil não tem obreiros cristãos, nenhum sequer. Na China ainda existem 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Acredita-se que morrem 85 mil pessoas diariamente no mundo sem nunca ter ouvido falar da salvação em Jesus. Mas uma cidade de Viçosa, mais ou menos, morre todos os dias no mundo sem nunca ouvir falar de Jesus. Dentre 180 mil igrejas existentes no Brasil, menos de 300 delas possuem um missionário com esses povos não alcançados, incluindo as tribos indígenas brasileiras. Você está entendendo a realidade do mundo? Não sei se você conseguiu, pelo menos, prestar atenção nos números que eu te disse aqui, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus deseja que o mundo todo seja salvo, e a igreja evangélica mundial não deseja tanto quanto Ele deseja. A gente ouve pastores e missionários dizendo: missões está no coração de Deus. Isso não é novidade. Tem que estar no coração de Deus. O problema é que não está no coração da igreja. Não está no meu coração. Talvez eu não gasto sequer, talvez um trecho da minha oração diária para orar pelos missionários e pelos povos não alcançados. Talvez eu estou tão preocupado com as minhas necessidades pessoais, com os meus problemas pessoais, que 85 mil pessoas morrem todos os dias e vão para o inferno, e eu nem me dou conta disso. Dentre eles, alguns amigos nossos, parentes quem sabe, estão indo para o inferno, e nós nem oramos, talvez com ênfase, a missões. Em quarto e último lugar, a vontade de Deus é promover o encontro. Diga comigo: a vontade de Deus é promover o encontro. Qual encontro, pastor? O encontro com Deus? É o encontro com Deus, sem dúvida. Mas não é aquele que a gente faz lá na roça, não. Em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, a Bíblia fala assim: desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu vou terminar com essa mensagem, com esse ponto aqui. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Éfeso, ele fala assim: desvendando o mistério da sua vontade. A vontade de Deus que estava oculta, foi desvendada em Cristo. A Bíblia diz que ele propôs essa vontade em Cristo. E a vontade dizia respeito a fazer convergir nele, sumariar nele, todas as coisas, tanto as dos céus, quanto as da terra, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo. A ideia é o seguinte: a vontade de Deus é que todas as coisas se concentrem, se sumariem em Cristo, sejam as do céu e as da terra. Deus quer que as coisas do céu
e as coisas da terra se encontrem no tempo certo em Cristo. O que isso significa, pastor? De todas essas coisas que eu te disse aqui, existem coisas no céu que ainda não estão disponíveis a nós, que ainda não estão em nosso poder. Estavam em poder de Adão no Jardim do Éden. Ele era possuidor de uma vida plena, de uma vida perfeita. Adão era capaz de voar. Adão tinha uma capacidade intelectual fora do normal. Adão era uma pessoa impressionante em todos os sentidos, inteligente, pensava rápido, falava com sabedoria, com inteligência, era capaz de cumprir a vontade de Deus e era muito abençoado com a comunhão, com a presença de Deus e com toda a riqueza do céu que foi colocada ali no Jardim do Éden. Ele tinha tudo, ele tinha na verdade um protótipo do céu no Jardim do Éden. Era uma vida perfeita em todos os sentidos. Então existem coisas que estão no céu, por exemplo, a vida eterna. Você hoje sente dor de barriga, dor de cabeça, sente problemas diversos nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, e tem que ficar tomando remédio, tem que ficar procurando médico, caminhando para a barriga não crescer, e etc e tal. Isso aqui é coisa da terra, é problemas da terra. No céu não tem nada disso. Corpo incorruptível não cresce barriga, corpo incorruptível não se cansa, corpo incorruptível não tem doenças, não tem problemas. Existem muitas coisas nos céus que não estão aqui na terra. Aí sabe o que acontece? Só que nós estamos aqui na terra, e a gente quer chegar lá, e a gente não consegue. A gente quer ser santo e não consegue. A gente quer ser eterno e não consegue, mesmo fazendo a pílula da juventude, mesmo congelando o seu corpo lá acho que no nitrogênio, mesmo assim você não vai ser eterno. Os seus ossos não são eternos, nada seu é eterno. Então você fica tentando puxar as coisas do céu. Você tenta ser rico, mas entenda uma coisa, você nunca será tão rico, sabe por quê? Porque tudo que você for capaz de construir e de conseguir aqui na terra, sempre vai deixar no seu coração a sensação de que ainda não é suficiente. Você nunca vai estar plenamente satisfeito com tudo que você tiver. E eu sei que existem milionários aí que chegam a dar tudo que tem para os outros, porque não conseguiu achar tranquilidade e paz nas conquistas que teve. Então na terra você nunca vai ter tudo. Você sempre vai estar sentindo falta de alguma coisa. Aí, para resolver esse problema, a vontade de Deus foi revelada em Cristo. Deus enviou Cristo para juntar você com o céu e fazer convergir nele, em Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Deus vai pegar você e vai plantar, a Bíblia diz que Ele já plantou em Cristo a vida eterna em você. Ele vai pegar você em Cristo e vai te tornar santo. Ele vai pegar você em Cristo e vai colocar o amor e vai tirar o egoísmo. Ele vai pegar você em Cristo e vai colocar o poder de Deus e vai tirar a sua limitação pessoal. Ele vai pegar você em Cristo e vai te encher de tudo que tem no céu, paz, santidade, prosperidade, tudo que está no céu. Ele vai colocando, Ele vai convergindo você e o céu em Cristo, a tal ponto que quando chegar o momento, no tempo certo, Ele vai pegar você e vai te levar de vez. Esse é o mistério da vontade de Deus. Cristo é o seu catalisador. Ele está pegando o céu e está pegando você, e está misturando. Ele está colocando o céu dentro de você e você no céu. Ele está trazendo o céu para dentro de você e você para dentro do céu. Ele traz o céu para dentro de você e você para dentro do céu. Ele traz o céu e coloca você no céu. Ele traz o céu em você e coloca você no céu. Até que você seja totalmente do céu. Todos os dias Ele coloca um pouco do céu em você. Todos os dias. Esse é o mistério da vontade de Deus. O pecado deixou o homem longe de tudo que está no céu. A vontade de Deus é que Cristo faça o encontro entre o céu e o homem, entre o homem e o céu. Em Cristo, o céu e a terra se encontram outra vez. E esta é a vontade de Deus. Vocês estão conseguindo entender isso, queridos? Amém? Então não se preocupe, Deus vai cumprir a vontade dEle através da sua vida. Então, finalizando mesmo, que eu não sei se vou morrer hoje, porque o Aldeir disse que a gente tem que fazer tudo bem feito, porque pode ser a última vez. Então, finalizando,
Sabemos que fazer a vontade de Deus é a razão da nossa existência. Foi para isso que nascemos. É tudo o que precisamos e é a solução para todos os nossos problemas. Eu existo para fazer a vontade de Deus. Eu fui criado para isso. E se eu entender isso, os meus problemas acabaram. Você pode ter certeza. Porque agora você vai ter uma nova maneira de lidar com eles, porque você está no centro da vida, da existência. Então, se é assim, se a vontade de Deus é algo tão maravilhoso, tão central para nós, por que recuamos tanto? Por que tantos de nós desconhecem o mistério da vontade de Deus, se a vontade de Deus é algo tão bom, tão sublime, tão poderoso? Primeiro é por causa da carne. A sua carne está morta e não pode agradar a Deus e não quer a vontade de Deus. Freud, eu digo, Platão, ele falou algo muito interessante sobre a vontade. Ele disse que a vontade não é intelectual, mas ela também não é irracional. Ela está abaixo do intelecto, mas quando uma pessoa segue um desejo ou uma sensibilidade, um impulso qualquer, ele está, eu anotei isso aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ele está cegamente dirigido. A ideia é essa. Quando uma pessoa segue um desejo e não a vontade, ele está sendo cegamente dirigido. Então, quando você conhece a vontade de Deus, você vai ter que aprender algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte, que você precisa renovar a sua mente. Vontade de Deus não tem a ver com o seu desejo. Eu estou com vontade de fazer tal coisa. Às vezes é um desejo carnal que vai te levar para o pecado. Não, isso é o desejo, é a minha vontade, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. E aí, para isso você precisa renovar a sua mente. E para você ser capaz de fazer a vontade de Deus, mesmo estando em carne, você vai ter que aprender a se valer da lei do Espírito. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 2, que existe uma lei, chamada lei do Espírito. A lei do Espírito, ela opera no Espírito, mas ela te leva para o espiritual, mas ela trata a sua carne. A Bíblia diz, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A ideia é que o seu corpo está morto, e o seu corpo quer realmente ficar fincado aqui na terra, mas a lei do Espírito, ela quebra os seus vínculos com a terra, e faz com que você e os céus se encontrem em Cristo. Esse é o projeto de Deus para você. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu posso crer nessa noite, que se Noé foi capaz de cumprir a vontade de Deus, se Abraão foi capaz, se Moisés e tantas outras pessoas foram capazes, eu posso crer que Deus é poderoso para fazer convergir na sua vida o propósito de Deus e te tornar santo, para fazer convergir na sua vida o propósito de Deus e te tornar agradecido, de fazer convergir o propósito de Deus na sua vida e fazer com que não apenas você, mas o mundo seja salvo, e de fazer convergir na sua vida o propósito de Deus para que você se encontre com o céu e o céu se encontre com você e o mistério da vontade de Deus seja desvendado em Cristo Jesus na sua vida. Amém? Fique de pé nesse momento. Quando você entende isso, o céu e a terra se encontram, você vai ver a terra começar a se parecer com o céu. É aquilo que Jesus disse em Mateus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os céus querem fazer parte da sua existência aqui na terra. Deus quer te encher com o céu de tal maneira que você seja um veículo da glória de Deus nessa terra suja e corrompida pelo pecado. Deus quer fazer diferença na sua vida, querido. Deus quer te tornar uma pessoa excepcional. Deus quer te prosperar excepcionalmente. Deus quer curar você completamente. Deus quer fortalecer você espiritualmente num nível de excelência. Deus quer te levantar de uma maneira poderosa e sobrenatural na terra, para que o mundo olhe e entenda que você é muito mais do que um mortal qualquer. Você é o resultado do encontro do céu com a terra em Cristo. Amém?
Feche os seus olhos nesse momento. Ó Deus, no Getsemane, Jesus travou uma luta. Não porque ele tinha medo de morrer. Ele disse: a minha vida eu voluntariamente entrego. Ninguém a tira de mim. Não era da morte que ele tinha medo. Não era das injúrias, do escárnio, do vexame que a cruz representaria. Mas ele não queria, era se afastar de ti. Apesar do quão difícil foi estar longe de ti na cruz, está sendo vítima da tua ira na cruz, está vendo a humanidade inteira com os seus pecados sobre ele. Apesar de tudo isso, apesar de ter vivenciado isso, até mesmo antes de subir naquela cruz, o Senhor foi capaz de dizer: se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ó Pai, que nessa noite, que nesse dia, haja homens e mulheres aqui, que apesar de conhecer as implicações de seguir a tua vontade, de obedecer a tua vontade, apesar de ouvir a sua vontade ou o seu desejo, tentando falar mais alto e convencê-lo de que não compensa subir nessa cruz, mas que ele saiba, como Cristo disse, que ele saiba dizer: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Que haja crentes aqui, Pai, capazes de dizer isso: não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu serei santo, eu serei santo, eu serei santo, eu serei agradecido, eu serei um proclamador da salvação no mundo, seja investindo financeiramente, seja doando a minha vida, mas eu contribuirei para a salvação do mundo. Eu serei o resultado da vontade de Deus, do encontro entre o céu e a terra em Cristo. Eu vou fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Que haja pessoas aqui, Senhor, assim, com as quais o Senhor possa contar, pessoas que o Senhor possa usar, pessoas que o Senhor possa levantar, pessoas que mesmo no Getsemane, mesmo vendo o seu sangue sair pelos poros, mesmo travando uma tamanha agonia contra a vontade, contra o próprio querer, que ele diga: não seja como eu quero, mas como tu queres. Que pessoas aqui abram mão do pecado, que pessoas aqui abram mão, meu Deus, das preferências, do orgulho que mantém no seu coração. Que pessoas abram mão, talvez, do divórcio, abra mão, talvez, de uma decisão que possa comprometer a sua aliança contigo, não porque não é uma boa opção, mas porque ele decide fazer não conforme ele quer, mas segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E aí nós teremos, Pai amado, convergido nele o céu e a terra. No nome de Jesus, no nome de Jesus, homens santos se levantarão no nosso meio, homens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo se levantarão no nosso meio. Eu creio que homens que farão o seu serviço de sacerdotes do seu lar, mulheres que cumprirão o seu chamado de sacerdotisa no seu lar, homens e mulheres que usarão suas vidas como testemunhas vivas, que serão instrumentos para investir no reino de Deus, para conquistar esses milhões que morrem todos os dias, esses milhares de milhares que perecem todos os dias sem te conhecer. Eu creio, Senhor, que uma nova geração de homens e mulheres que fazem a vontade do Senhor está se levantando no nosso meio, no nome de Jesus.
Amém e amém, Jesus.